Quando se fala de Espanha, geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o flamenco, aquela dança intensa, né? Que mostra toda a arte e a essência espanhola. E tem duas cidades aqui na Espanha que são, digamos, o berço dessa cultura, que é Sevilha e Granada. E cá estamos em Sevilha para mostrar para vocês um pouco dessa cultura. A gente vai mostrar também Granada, que é uma cidade bem característica, tida como um dos locais de desenvolvimento dessa arte flamenca. Então bora conhecer! 7 dias de viagem para Sevilha e Granada com apenas uma mochilinha de 17 litros com as roupas e equipamento fotográfico. Minimalismo total. E agora a gente está aqui no Real Alcázar de Sevilha. Ele tem esse nome porque ele foi construído desde a época da invasão moura, lá no século 12 ou 13. E aqui tem um monte de coisa legal para se mostrar, desde coisas arquitetônicas, né, características da arte mudéjar, que é a mescla da arte cristã com a arte islâmica. Fatos históricos, inclusive, tem a ver com a chegada dos espanhóis e portugueses no Brasil e na América como um todo. E umas locações aí de umas sériezinhas famosas que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. A entrada aqui para o Alcázar custa 13 euros e tem dias que são de graça, se não me engano são as segundas-feiras. Só que é horário restrito, é a partir das 4 até as 5, ou seja, é só uma horinha. A gente está aqui pelo menos umas 4 horas, não consegue ver tudo, não consigo ver tudo. E lógico, para quem mora aqui é uma boa, porque pode assistir, pode vir ver pedacinho por pedacinho, mas quem tá na correria e tá afim de ver e tá sem dinheiro, pode ser uma boa para ter uma ideia, mas se não, o jeito é pagar os 13 eurinhos mesmo e entrar. Ah, mas vale a pena, gente, é muito lindo aqui. É, isso é verdade, tem jardins, tem arquitetura, tem história pra caramba, tem uma cultura assim que é fora do comum, uma coisa que a gente tá acostumado a ver com detalhes. Então vale a pena, assim, se você estiver na correria, vem, agenda teu horário, pelo menos umas 2 semanas de antecedência na baixa temporada, alta temporada, então o pessoal fala que são semanas ou meses, porque é bem concorrido, assim como a catedral também, mas vale a pena, é bem legal e venham. Vocês lembram que eu falei pra vocês de uma locação de uma série famosa? Então, a 5ª temporada de Game of Thrones, dos Jardins de Dorne, foi filmada aqui. Ali no fundo tem uma varanda, que eles mudaram um pouco o ângulo, não foi desse ponto de vista, foi daquela varanda pra cá que filmaram. Eles tinham visão pra esse jardim e pra essa murada aqui que eles chamam de arte grotesca. De todo o complexo histórico e arquitetônico que tem aqui dentro do Alcázar, né, essa coisa mais de origem islâmica e mudéjar, um prédio que chamou a atenção da gente foi esse aqui, ó, que na verdade é bem mais recente, ele é de 1500 e ele foi concebido para ser um prédio que abrigava a regulação do mercado da Espanha com o Novo Mundo. E nesse prédio também foi planejada a primeira volta ao mundo e foi concebido o primeiro mapa mundi de todo o planeta. Que tal um cafezinho com patinhos e pavões? Sevilha tem uma tradição de cerâmica gigantesca e a partir da metade do século XVIII, lá para 1750, por aí, o plano de urbanização da cidade contemplou que todas as casas deveriam ter o número da casa, na verdade, né? E a nomenclatura e até mesmo uma figura de quem é o dono da casa. Então, andando pelas ruas, principalmente aqui no bairro de Triana, onde a gente está hospedado, você vê bem evidente essa tradição, tanto no nome das ruas, o que facilita na hora de você ver, inclusive, quando você estiver caminhando pelas vielinhas e não quer se perder tanto, assim como muitas homenagens a pessoas ilustres aqui da cidade também. Eles colocaram tanto as figuras quanto a história delas, encenando a época e falando o porquê dessa pessoa ter sido importante em vários quadros, digamos assim, de cerâmica nas paredes das casas aqui da cidade de Sevilha. Aqui onde estão essas torres atrás de mim, ficava o antigo Castillo de San Jorge, ou Castelo de São Jorge, que era a antiga sede e prisão da Inquisição Espanhola. Lá pelo século XIX ele foi demolido e depois reconstruído em formato de mercado. Então aqui atrás agora fica o mercado de Triana, que é como se fosse o mercado municipal aqui do bairro.
Agora a gente está aqui no topo da Torre del Oro. Foi uma construção erguida durante o Império Muçulmano aqui na Espanha. E essa torre, ela é uma torre de observação que fica virada para o rio Guadalquivir. E ela servia como um posto avançado de defesa contra as forças cristãs que tentavam invadir a cidade naquela época. Ela era anexada, na verdade, à muralha que cercava toda a cidade de Sevilha. Hoje em dia a muralha não existe mais, mas a torre foi conservada e mantida, e hoje em dia funciona o Museu Marítimo, que a gente pode saber um monte de detalhes e dados sobre a história das grandes navegações, inclusive vários detalhes da primeira circunnavegação, que os doidos saíram daqui de Sevilha, deram a volta ao mundo, saíram 5 naus, voltou só uma, que inclusive lá embaixo tem uma réplica dela, que é a nau Vitória. Saíram 250 homens, voltaram só 18, e foi daqui dessa cidade que saíram os kamikazes, digamos assim, que tiveram a coragem de descobrir toda a rota e toda a circunferência real, que naquela época não se tinha noção, do nosso planeta. Esse aqui atrás de mim é o rio Guadalquivir, que atravessa a cidade de Sevilha e foi um dos responsáveis por fazer com que a cidade, na época das grandes navegações, das explorações das Américas, fosse tido como um porto seguro de saída de todas as embarcações espanholas para a exploração do Novo Mundo. Porque daqui ele ele passa por alguns quilômetros dentro do território espanhol até chegar no Atlântico. Então, era tido também como uma cidade muito bem guardada contra ataques piratas, porque tinha um longo caminho desde o mar até aqui, então era bem protegida. E aqui no rio também tem uma réplica das naus daquela época, que é essa daqui, ó, a Vitória 500. Ela pertence ao Museu Naval e mostra como é que eram as embarcações daquela época das grandes navegações. Para dar uma pausinha de leve na nossa caminhada e bater um ranguinho aqui ao ar livre, a gente escolheu esse lugar bem tranquilo e lindo de Sevilha, um dos locais mais conhecidos, na verdade, que é a Praça Espanha. Acho que até agora foi a mais linda que a gente viu, né? Dizem, na verdade, que por toda a Europa é uma das mais lindas que tem, pelo tamanho e pela beleza, né? Que é uma praça semicircular, cheia de prédios, cheia de pontes e pessoas passeando, de água, barquinhos, pessoas andando de pedalinho, uma praça ali pra aproveitar. E a gente vai bater nosso ranguinho. E aqui ao ar livre, bem na Praça Espanha, a gente teve o nosso primeiro contato com o flamenco. Que coisa mais linda e hipnotizante que é esse espetáculo. Já de cara, com os artistas de rua, a gente começou a sentir como é que é o clima da cidade. E olha só, se você ficar até o final do vídeo, tem vários trechos de uma apresentação que você não vai se arrepender de assistir. A Praça Espanha foi construída entre 1914 e 1929 em homenagem à Exposição Ibero-Americana, que incluía Espanha, Portugal, Estados Unidos, Brasil e todos os países da América Latina. Na verdade, foi construída em homenagem, foi para selar a amizade entre esses povos. E se depender do tamanho do negócio aqui, da beleza, essa amizade é grande e colorida, viu? Tem uns espaços aqui, ó, todos com cerâmicas, com a riqueza enorme de detalhes, que a galera fica aqui sentada, aproveitando o solzinho. Tá precisando, que hoje tá frio pra caramba, mas olha que coisa linda. Uma prova de que aqui é lindo é que utilizam muito o local para gravações de filmes e séries. Teve desde Guerra nas Estrelas até recentemente uma série chamada Caos. Nossa mini terraça em Sevilha, com vistas para a cidade. Aproveitando aqui que o sol tá nascendo, curtindo o visual e o horizonte aqui da terracinha, com as várias terracinhas em cima. Viemos para Granada, outra das cidadezinhas clássicas aqui do sul da Espanha, que pertence à região da Andaluzia. É uma cidadezinha mega charmosa, cheia de montanhas, cheia de mirantes, e é um dos locais legais para se conhecer um pouco mais da história, da influência muçulmana aqui no país, e também da cultura do flamenco, né, que é mega marcante aqui na Espanha.
Começamos nosso percurso aqui em Granada pelo bairro de Albaicín, que é um bairro mega charmoso com ruazinhas estreitas, todas as casinhas pintadas de branco, que sobe um morro e que dá vistas para Alhambra e para toda a cidade. E vários mirantes, você consegue ver um pedaço da Alhambra, que é a cidadela, que a gente vai mostrar para vocês depois também, que é uma visita que a gente vai fazer, que provavelmente vai durar o dia inteiro, porque é uma cidadela antiga, construída em estilo mouro, que depois foi tomada por reis católicos e modificada, e é uma das atrações principais aqui da cidade. Lembra das vistas que eu falei que dava pra ver aqui do bairro de Albaicín? Olha lá. Coisa linda, né? A gente tá do lado de uma das vistas famosas aqui da cidade, que é a Mirante de São Nicolás, mas do lado tem a Mesquita Maior de Granada, que é bem mais tranquila, bem mais bonita, conta a história do islamismo também, vale a pena visitar tanto pela história do Islã, quanto pela vista em si, que se tem da Alhambra e de todo o alto da cidade. Deixa eu aproveitar aqui nesse solzinho que tá um pouco mais quentinho aqui no jardim pra gente fazer a introdução aqui do lugar onde a gente tá hoje. Hoje a gente veio visitar o complexo que eles chamam aqui de Alhambra, em Granada, que basicamente é uma cidadela gigante, por sinal, feita na época do Império Mouro aqui. E a Alhambra faz alusão ao material que eles usavam para construir as casas, palácios e a cidadela como um todo, que é um material meio argiloso, cor alaranjada meio vermelha, ou seja, Alhambra significa El Rojo, que seria o vermelho, a cidade vermelha. Ela tem várias construções, vários jardins, vários pontos específicos que dá para se visitar. Entre eles, Palácio de Nazarias, Generalife, né? Generalife parece coisa de Generalife, que é lá na entrada, que é como se fosse não, é um jardim à parte, né, que os imperadores e reis usavam, né, para poder passear aqui e curtir o lugar. A calçada, né? Dentre outros, e a calçada com vários jardins e um espaço gigante. Dá pra perder aqui o dia inteiro. Perder não, dá pra ficar aqui o dia inteiro, né? Porque tem passeios, jardins, restaurantes e cafés. E muita história pra se ver, pra se contar, né? Pra se observar. Que não dá pra, tipo, fazer em uma hora rapidinho ou num passeio gratuito. Tem que pegar, chegar aqui com calma, ver com detalhes. Tem gente que vem com áudio guia. O áudio guia é pago à parte. E estamos passeando aqui, conhecendo lugares. Vou mostrar pra vocês cada detalhezinho por onde a gente passar. O primeiro dos pontos que a gente visitou aqui dentro de Alhambra foi o Palácio de Nazarias, porque ele é mais restrito em termos de número de pessoas lá dentro, só pode entrar 300 pessoas por vez e tem horário. Então a dica talvez seja você comprar um dos horários mais cedos, não tão cedo, mas a gente pegou das 10 da manhã, por exemplo, para entrar direto no Palácio Nazarias e depois você visita todas as outras partes da cidadela com calma. O Palácio Nazarias basicamente ele foi construído para ser a residência, né, do sultão da época, né, e depois se transformou na residência dos reis católicos, né, que vieram depois. E ele foi modificado, foram fazendo pequenas inclusões nesse palácio, mas ele conserva muito do que é a arquitetura e a arte, né, islâmica. Nós já estamos aqui no Pátio de los Arrayanes, que fica dentro do Palácio de Nazarias. E esse pátio basicamente era a Praça do Sultão. Ele tinha 4 esposas, ó pra ele. Porque naquela época, bom, eu creio que até hoje, na religião muçulmana se permite a poligamia desde que você seja um homem. E cada uma das portas desse pátio levava ao quarto ou os aposentos de uma de suas esposas. Então, no caso, são 4 portas. O que impressiona lá dentro são a quantidade de detalhes e os materiais que eles usaram, né, para se construir toda a decoração interna, que basicamente é cerâmica, pedra, madeira e gesso. A parte até mais ou menos na altura do peito, assim, é todo forrado nas paredes, né, com cerâmica. A parte de cima decorada com detalhes esculpidos em gesso. As portas e janelas todas esculpidas em madeira, né, de detalhezinhos, e pedras geralmente colocadas nas pilastras e outros detalhes pontuais. E aqui atrás da gente, ó, coisa linda, o bairro de Albaicín, tradicional bairro de onde muitos ciganos se inspiraram nas artes islâmicas, nas artes muçulmanas, e daí veio o flamenco. E ainda se conserva muito da arte flamenca ali, muitos dos lugares onde se chamam Las Cuevas, onde rolam shows de flamenco, é nesse bairro aqui, ó, cheio de casinhas branquinhas, é uma bela de uma subida, né, pra ir até o outro lado e ver pro lado de cá, mas é lindo. E olha que baita vista a gente tem aqui da Torre da Vela, na cidadela de Alhambra. Além de toda a vista da cidade de 360 graus, dá pra se ver ali, ó, a Sierra Nevada de Granada. Aqui
Aqui na Torre da Vela a gente também tem esse sino gigante aqui, ó, que fica no ponto mais alto, né, da cidadela de Alhambra, e servia justamente para poder avisar os camponeses de que era terminado o dia de trabalho, e avisava também os cidadãos para quando tinha algum evento importante dentro da cidadela, ou para avisar também de algum perigo ou ataque que a cidade estava sofrendo, para avisar todo mundo a se reunir. Já hoje, esse mesmo sino que eu falei para vocês que servia de aviso, ele só é badalado no dia 2 de janeiro, que é o dia que simboliza a derrocada, por assim dizer, do último imperador muçulmano e o domínio dos reis católicos aqui na cidade de Granada. E como se não bastasse a beleza da cidadela em si, seguindo por um caminho de ligação, a gente pode visitar um lugar lindo e tranquilo, que é perfeito para contemplar a beleza dos espaços e a vista do alto da cidade. Bom, para fechar o rolê, a gente veio aqui pro Generalife, que antigamente, na época do domínio muçulmano, ele era um lugar de cultivo de plantas, de criação de animais e até mesmo de caça. Depois do domínio dos reis católicos, ele se transformou num jardim, que ele foi sendo modificado e transformado durante os anos. Hoje ele tem essa estrutura, dizem que não é igual como era antigamente, porque ele era muito mais ostentador, ostentoso, garboso, como vocês quiserem. Mas mesmo assim é um lugar muito bonito, bem relaxante, com uma baita vista legal da cidade de Alhambra, e que vale muito a pena para vir aqui no finalzinho do dia, para ver o pôr do sol e para fechar toda essa volta que é o passeio dentro da cidadela de Alhambra. Viemos a uma casa especializada em chás e cafés aqui de Granada, com influência árabe, e olha só, além do espaço que é mó legal, pedimos algumas coisas típicas, como por exemplo um café cheio de especiarias e coisas exóticas diferentes, um docinho e um chazinho afrodisíaco, né, que não faz mal a ninguém. E aí, B, conta da sua experiência, do seu café com leite. Eu gostei do doce, muito bom. Com certeza, o doce tava uma delícia, né? Tava intenso, você conseguia ver as folhinhas bem crocantes, assim você conseguia sentir as nozes e tudo mais. Mas o meu parâmetro de café é bem diferente. Então, assim, eu achei muito suave o gosto do café. Tava tipo um café com leite, né? Tava meio que um café com leite. As especiarias sumiram. É igual meu chá também. Meu chá dizia que tinha canela, tinha abacaxi, tinha um monte de coisa que dizia que é afrodisíaco, mas acho que tô mais pra calmante. Que pena. Que pena. Mas é questão de gosto, né? Provavelmente eles estão acostumados com essa coisa mais equilibrada e mais suave, a gente tá acostumado com essa coisa mais intensa, esse soco na cara de explosão de sabores. Fica a experiência. Da próxima vez a gente vai pedir só o doce. Bar típico de tapas aqui da Espanha. Você pede uma taça de vinho, no caso uma copa de vinho, ou uma cervejinha, e vem com as tapas, que são petiscos, são pequenos pratos que você pode acompanhar. Tem que ficar em pé mesmo, é cheio, na correria, pra comer e experimentar o próximo. Agora sim, de barriguinha cheia, viemos a um típico bar aqui da Espanha, onde você pede ou um copo de cerveja ou uma taça de vinho, e vem uma tapa, que normalmente é um pratinho com uma comidinha, um petisco, mas é de graça. Quer dizer, de graça o petisco, né? Quando você pede a taça de vinho ou a cerveja. Mesmo assim, a cerveja é um preço acessível, e o vinho também. E as tapas vêm de um jeito, ó, principalmente aqui, ó, que tava se acabando aqui por uma hamburguesa ou hambúrguer, né? Como é que Nossa, tava muito bom. Ontem a gente tinha vindo nesse mesmo bar, que foi uma recomendação, inclusive, e a gente tinha pedido as batatas bravas, papas bravas, com alioli, que é também um tipo de maionese típica daqui. É, maionese com alho, né? Não é tipo uma maionese, mas não chega a ser uma maionese. E super gostoso, tava muito bom. E hoje eu pedi a hamburguesa também, que foi uma recomendação. E a minha tava muito delícia, com a cervejinha pra fechar aqui em nossa estadia em Granada. É triste, né? Temos que ir, mas na próxima vez a gente vem várias vezes pedindo várias copas, pedindo várias tapas. Porque reza a lenda que cada vez que você pede uma cerveja ou uma taça de vinho, vem uma tapinha de graça. Então, próxima vez a gente vem se acabar aqui. E falando de cerâmica, a gente veio aqui no Museu da Cerâmica de Sevilha. Aqui eles mostram um pouco de como é a produção, né, dessa arte, de darem nomenclaturas às casas, bares e restaurantes com cerâmica. Você vê cerâmica por tudo quanto é lado. A gente acabou de passar, inclusive, em vários ateliês de cerâmica, até que personalizam pra você, né? E aqui a gente vai ver com mais detalhes todo o processo e um pouco da história dessa arte aqui da de Sevilha, que é bem legal, bem bonita.
vale muito a pena visitar aqui o Centro de Cerâmica de Triana. E uma coisa que me surpreendeu foi o processo de produção da cerâmica e pintura dela principalmente. Eu lá na minha época de colégio cheguei a fazer umas pecinhas de cerâmica, mas eu não cheguei a finalizar lá com pintura, só fiz a parte do molde em si. E aqui a gente ficou sabendo que muito da cor que a gente consegue ver na cerâmica, ela é adquirida depois de ser assada, digamos assim, no forno. Ou seja, o cara, além de ter a habilidade de montar a peça, ele tinha que saber como o pigmento se comportaria no forno e depois do forno para chegar nesse pigmento. Isso é uma coisa que eu não fazia ideia que devia ser, né? Ainda é, porque tem alguns ateliês que fazem essa técnica aqui, mega trabalhosa, porque imagina, você tem que saber moldar, saber as técnicas de pintura e saber como a tinta vai se comportar depois. Isso é absurdo e muito bacana de se presenciar e conhecer aqui no Museu de Cerâmica. Para quem está no Brasil, vale a pena visitar o Instituto Brenan, que fica perto da cidade de Recife, que também é um ceramista famoso brasileiro, não só pela técnica de pintura, mas pela moldura, né, pela característica plástica, né, ele era mais um artista plástico. Quem tá lá vale muito a pena também visitar, é um lugar que a gente recomenda bastante. E por último também aqui no centro tem uma parte do prédio que se dedica a mostrar os diversos cartazes das Bienais de Flamenco e uma reportagem sobre a última Bienal de Flamenco de 2022. Tá vivo. Cadê o vinhozinho? Não é o que eu tô bebendo não, mas ele tá se mexendo. Depois da gente andar aqui nos camelos, a gente veio comer aqui. A gente aproveitou para parar num dos vários restaurantes marroquinos que tem aqui, porque são os que tem vegetariano também. Já tá ali, ó, acabando com o prato dele. Já não tem mais nada. Mas tem aqui, ó, olha só, rapaz, um cuscuz. Delícia. Chegamos aqui na antiga fábrica de tabacos, que é essa daqui, que na verdade hoje é a Universidade de Sevilha, que abriga uns cursos de filosofia, arte, ciências, de restauração, toda a parte de gesso. É bem interessante, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, peraí. Tudo isso aqui, antigamente, era uma fábrica e hoje é a universidade. Aí eu fiquei assim com a vontade de estudar aqui. Muito lindo. O rolê clássico aqui por Sevilha é passar aqui no centro da cidade e dar uma volta aqui pela Catedral de Sevilha, que é uma das maiores da Europa e uma das mais bonitas. Por mais que você não vá entrar, vale a pena dar uma espiada nos detalhezinhos que tem por fora dela e principalmente na La Girona, que era a antiga torre de observação, que até pouco tempo atrás era considerada a mais alta da cidade, que se podia subir. Ainda se pode, na verdade. E tem uma vista 360 graus, mas aí depois que inauguraram a nova torre de Sevilha, lá ficou sendo a mais alta. Mas mesmo assim vale muito a pena, ela é linda e vale a pena para poder curtir aqui como é que é o rolê do centro, sentir a vibe, é bem bacana. A gente tá aqui perto da catedral e tem uma atividade que eles costumam oferecer bastante aos turistas, que é o passeio de charrete. Isso aqui atrás. Existem várias formas de você passear numa cidade. Você pode passear de bicicleta, de ônibus de turismo, você pode passear a pé, que é muito legal, principalmente aqui no centro de Sevilha. Mas não passeia de charrete, né, gente? Primeiro que não tem nem necessidade. Segundo, que é um animal, é um ser vivo, que tá ali o dia inteiro em pé. Imagina só, carregando esse monte de gente. Tudo bem, eu imagino que eles devam ser relativamente bem cuidados. Mas não precisa, né, gente? Gasta sua energia na bicicleta, andando, admirando a paisagem. Deixa o animalzinho viver a vida dele, né? E visitando aqui esse espaço que fica embaixo das setas, que é aquela parte mais modernosa, onde todo mundo sobe para ver o pôr do sol, que parece uma montagem meio que de papelão, parece um cogumelo, por isso setas, porque setas é cogumelo em espanhol. Logo embaixo tem esse antiquário bem bacana que preserva grande parte das estruturas de como era a Sevilha na época dos romanos. Então tem fundações de casas, assoalhos, cerâmicas. Bom para ver como é que era a estrutura de um bairro romano, por assim dizer, naquela época.
A cerâmica ela foi desenvolvida aqui em Sevilha principalmente pela necessidade de armazenamento de água. E esses jarros grandes eles existiam nas casas que eram mais ricas e com bastante água, obviamente, para mostrar que essa família realmente tinha posses. Porque o dinheiro, antigamente, a maior posse que sultão, uma família rica poderia ter era a água. E a partir dessa necessidade de armazenamento de água é que surge a arte da cerâmica. Local de flamenco raiz, a gente se embreou cidade adentro, foi se achando nas vielinhas e achamos esse caminho escondido aqui. E sentados bem ali, ó, junto com os moradores da cidade, a gente assistiu uma apresentação que foi animal. Deixamos vários trechos do espetáculo aqui para vocês terem uma ideia da intensidade da coisa. A gente pode garantir, se você viu o vídeo até aqui, você vai achar esse show lindo. Aquel hombre se cruzó por mi camino. Soy comparsa que juego con mi vida, que mi alma está perdida. Yo no puedo soportar mi careta, y ante el mundo voy riendo, y dentro de mi pecho E a partir daqui foi juntando mais gente no palco, todos com a mesma paixão, a ponto de no final virar um baita show entre família e amigos. Para fechar o rolê de flamenco aqui em Sevilha, a gente veio aqui no Cultural Flamenco Torres Macarena. A gente foi em 3 espetáculos, basicamente, desde que a gente chegou em Sevilha. Um de artista de rua, lá na Praça Espanha, que foi animal. Apesar de ter sido ao ar livre, de graça, todo mundo fala, artista de rua, tá? Os caras mandaram muito bem.
A gente se arrepiou lá, sentando com todo mundo e assistindo. Depois a gente foi um que a gente infelizmente não pôde gravar. No Centro Cultural. No Centro Cultural também, né? No Centro Cultural, que mesclava também com um bar e era um pouco mais simples. Isso. Mas que era muito interessante também. Exatamente. E aí, pra fechar aqui, esse Penha Cultural, que é uma coisa assim um pouco mais isoladinha, tanto que uma senhora que sentou do nosso lado perguntou pra gente: nossa, mas como é que vocês descobriram isso aqui? Eu falei: teve muito trabalho, muito empenho pra se caçar e encontrar aqui, mas valeu muito a pena porque é uma coisa mais roots, por assim dizer, mais raiz, com um preço justo, um preço bacana, e que eles perduram a tradição do flamenco com grandes artistas novos, inclusive. Os caras deram sangue, foi muito legal de se ver. Parece um transe, assim, sabe? É bacana. Quando a gente vê esse estereótipo de fora, a gente pensa assim: nossa, mas é muito estranho, muito aleatório da nossa cultura. Mas quando você tá inserido e aprende um pouquinho mais, vendo, assistindo e sentindo a cultura na pele, assim, frente a frente, com quase suor do cara voando na tua cara, aí você vê, pô, o negócio é intenso, é verdadeiro. Vale muito a pena. Não tem como não deixar de elogiar essas cidades de maneira empolgada, porque é justamente isso que elas passam, alegria, intensidade. Sevilha e Granada pra gente são daquelas cidades que o retorno é garantido. Só de lembrar aqui, já dá vontade de voltar agora. Mas tudo bem, essa primeira experiência já foi linda e serve de incentivo para conhecer ainda mais lugares. Você curtiu conhecer com a gente? Então bora deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para dar aquela força, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente tenta manter a maturidade, mas tá difícil, viu? O povo não ajuda.